E será que American Horror Story Double Feature foi uma boa temporada de American Horror Story ou será que foi uma completamente esquecível? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica de American Horror Story Double Feature. American Horror Story Double Feature é a 10ª temporada de American Horror Story. E essa temporada, diferente das outras, teve um elemento interessante. Eles resolveram que eles iam contar duas histórias dentro da própria temporada. A primeira metade seria contando essa história de seres que ficam super inteligentes e que depois têm que comer sangue e coisas frescas humanas para poder melhorar sua inteligência. Seria essa a primeira premissa. E a segunda premissa é uma série focada em alienígenas. Bom, eu normalmente, se as duas temporadas fossem super interessantes, super legais, que desse pra conversar muito, eu dividiria esse vídeo em duas partes, e uma parte eu falava sobre a primeira metade e a outra parte eu falaria sobre a segunda. Mas as duas partes foram tão fracas que eu já vou falar um geral dos dois. Bom, porque as duas temporadas têm elementos muito parecidos e elas fracassam em mesmas coisas. Primeiro, a premissa dos dois são muito interessantes. Isso é muito legal de se ver. Acho as duas muito interessantes, chamam muito minha atenção. Até a dos aliens, que já foram muito mais executadas, eu acho que aqui poderia ser bem utilizado se eles quisessem. Porque até hoje eu vejo filme de aliens que são bem feitos e conseguem trazer coisas novas para o gênero. Então, a premissa é boa. Outra coisa que a American Story nunca erra é na sua trilha sonora. Desde a sua abertura super envolvente e empolgante, que já te coloca no clima da série, até na trilha sonora da própria série, que consegue te ambientar bem nos lugares que ele está passando. Eu também gostei bastante de um elemento utilizado no American Story na parte dos aliens, que foi na parte dos flashbacks, usar um clima mais de um filme dos anos 60, 50 e 70, onde os filmes de alienígenas faziam muito sucesso. Esses flashbacks em preto e branco mostrando isso me agradou bastante. Não os flashbacks em si, eu falo mais na ideia em si. E aí a parte da escolha da direção e tal, que pra mim foi bem feito e trouxe um elemento a mais, homenageando vários filmes de Alien. Uma coisa que eu gostei já do lado da primeira parte da temporada, essa coisa de deixar eles mais inteligentes, é algo muito interessante. É legal como eles tentam usar até algumas mecânicas reais para tentar deixar aquela história um pouco mais real. Achei isso muito interessante também. Tem elementos bons aqui, como não funciona para qualquer um, essa ideia que eles usam desse remédio que deixa todo mundo inteligente. E a direção funciona bem nessa parte da temporada também. Essas duas partes ela funciona bem, ela consegue criar bem o clima. Mas eu acho que outra coisa que também vale a pena elogiar aqui, antes de ir para os pontos negativos, são os atores. A American Story tem uma quantidade de atores excelentes desde sempre, que ficam voltando e fazendo outras temporadas e que eles entregam muito bem. Na parte dos aliens eu achei que tá um pouquinho pior, os atores estão um pouquinho abaixo, mas na primeira parte os atores estão melhor, eu gostei da atuação ali. Muitos conseguem mostrar o olhar de maluco, de que está se perdendo naquele mundo, e eu acho muito interessante. Mas eu acho que as coisas boas das duas temporadas param por aqui. Alguns elementos técnicos, atuações que estão boas, nada fantástica, mas boa, e a premissa. Passando daí pra frente, tudo que a série faz é muito ruim mesmo. Por exemplo, a premissa é muito mal desenvolvida. A premissa não... Criar uma ideia boa, qualquer um cria. Existem milhares de ideias boas. O problema é, como você vai desenvolver essa ideia? E eu acho que esse é o problema. Não é bem desenvolvido, não é bem feito. Nas duas partes, os personagens são muito chatos. Os episódios são chatos, os personagens são chatos, o universo é chato. E isso acaba afetando, porque a história já não é interessante, a história já não está sendo bem desenvolvida para ela ficar interessante. Os dois personagens, nas duas partes da série, não são bem feitos. Com isso, você não consegue torcer por eles ou ligar para a história que está sendo contada em tela. Em vários momentos, eu rezava para o episódio começar. Quando eu começava um episódio e eu via que ele tinha um pouco mais de uma hora, era um sofrimento para terminar. A série não soube desenvolver bem a sua história e os seus personagens. Inclusive, o universo, em alguns momentos, tem algumas incoerências narrativas. Incoerências que não fazem sentido nenhum. O final da primeira parte, da parte dessas galera inteligente, é muito mal feito. Nem parece que terminou. É um final que é completamente esquecível. Na parte dos aliens é a mesma coisa. Termina sem você se importar. Então, a série, apesar de ter poucos elementos bons, elas não conseguem, nos principais pontos, chegar no que deveria ser, que é ter uma boa história bem contada, com bons personagens, que vão querer fazer você revisitar. Assim como todas as temporadas de American Horror Story. Você gosta das histórias e gosta dos personagens, fazendo você voltar pra ver ele. Em Double Feature, mesmo tendo muito menos episódios,
para cada parte, então poderia ser uma história bem melhor, fechadinha. Isso não acontece. Você não quer revisitar esse universo. Inclusive, se essa temporada não chamasse American Horror Story, pode ser que em anos eu esquecesse que ela existisse, de tão fraca que ela é. Tem seus pontos bons, mas fica muito abaixo em quase tudo que tenta fazer. Concluindo, American Horror Story Double Feature tinha um potencial gigantesco pelo elenco, por quem está envolvido, pelas premissas e pela ideia por trás da obra, mas ela me decepcionou muito porque são episódios chatos, arrastados, com uma história muito mal desenvolvida, com várias incoerências narrativas e direção que em alguns momentos vai bem, mas em outros também não consegue apresentar nada demais. E por isso que eu fecho American Horror Story Double Feature com uma nota 2 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de American Horror Story Double Feature? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.